situação, hein? Que situação que aconteceu com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira simplesmente derrubou todo mundo. O Rafa Pena mandou uma mensagem aqui falando que quem errou esse negócio desse... Não, ô, Rafa, não foi questão de fax, né, velho? Dessa vez, pelo que... A nota que o Cruzeiro soltou, né, Popó? O Matheus Pereira não quis ir para a Rússia. Por discordância de algumas coisas do contrato. Mas, segundo o Rafa, o Putin é torcedor do Zenit. A turma do Zenit tem que estar preocupada nesse momento que ele pode aparecer suicidado com 50 facadas nas costas, né? Se eu fosse o Matheus Pereira, eu parava de tomar chá. Matheus, não tome mais chá, esses negócios. Matheus Pereira, ele anda meio confuso mesmo. Ele precisa fazer uns tratamentos, porque ele já veio com depressão, que nem ele já tinha falado, então ele anda meio confuso ainda. Precisa de passar numa psicóloga. Bom dia, Rafa Pena. Caralho, nós estamos causando um incidente diplomático com a Rússia agora, meu Deus do céu. Cara, que loucura, né, que foi isso, né, bicho? Não basta a gente ser proibido entrar na Argentina. Eu tô melhor que o Matheus Pereira, eu não posso entrar na Argentina. Ele na Rússia, velho, o Putin é foda, velho. Cara, que situação maluca que nós vivemos ontem, gente. Ontem foi um dia que você pode pegar assim, entrar pra história do futebol e da imprensa. Porque, velho, vazou muita coisa ontem. Uma exposição, uma exposição inexplicável e não tinha porquê dessa exposição. Você expôs muito o clube. E assim, cara, tem uma imagem aí que eu vi no perfil agora, o Pedrinho brigou com o Matheus Pereira. O Pedrinho num treino há 2 dias, e o Matheus Pereira abraçando lá o cara. Então, bicho, foi uma exposição desnecessária do Cruzeiro, né, Popó? Eu não vou falar, eu acho que tudo foi dito a respeito dessa permanência dele, né, Popó? Eu quero falar desse pós, como é que vai ficar, né? Porque tem jogo agora contra o América, a gente não sabe se o Matheus Pereira vai estar até no banco, ou se ele vai estar de titular. E eu, por mim, já que ficou, vai ter que jogar bola. Já vinha jogando, mas eu acho que vai ter que dar algo a mais. Mas é isso mesmo. Ficou, agora tem que jogar. Não adianta ficar no banco, não. Ele tem que jogar mesmo. Tem que mostrar por que ficou. Porque assim fica fácil. Se ele faz o que faz e ainda fica no banco e recebendo, não. Ele tem que entrar e jogar. Tem que mostrar serviço. Né? Que ele tem condição de dar esse algo a mais. Ninguém cobra. Eu não assustaria se ele entrasse no banco, tá? Só porque eu acho que o Léo Jardim pode ter treinado sem ele por mais tempo. Eu acho que o certo era ele ter treinado sem ele, porque como ele estava em negociação. Ô, Matheus, você é muito cobrado, porque você não vai cobrar de quem não tem o que oferecer, né, Popó? É isso. Você vai cobrar de quem tem pra... como é que fala? Tem sacola pra distribuir, não é isso? Então, cara, assim, você ficou... A torcida do Cruzeiro, por mais impaciente e azeda que esteja, ele ficou. Não vai ajudar. Ele tem contrato. Cara, eu vi gente ontem falando que ia torcer contra o Cruzeiro. Mas eu acho que é o momento, Popó, o momento da... Não, pra mim, isso aí é por causa do Matheus Pereira, pra mim é atleticano. Cruzeirense mesmo não vai torcer contra o Cruzeiro, não. Aonde? Isso não existe, não. Cara que mandou mensagem pra comentar isso, pra mim é atleticano, americano, é lógico que vai torcer contra o Cruzeiro. Agora, o cruzeirense não vai torcer, não torce contra o Cruzeiro. Para. Aí tá de brincadeira. Da raiva, sabe? A pessoa fala, torcedor é passional. Eu acho que o Matheus Pereira... Gente, eu vi teve um cara ontem que ele tweetou pra mim, e eu posso pegar aqui e mostrar pra vocês, ele falou assim, ontem foi o pior dia da história do Cruzeiro. Não tá nem... Jamais. Pior dia foi quando a gente foi rebaixado e viu aquela roubalheira contra o Cruzeiro. Ontem foi o pior dia. Me ajuda aí, gente. Não é assim não. Tá de sacanagem, tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira, 06? Tá virando palhaçada? Perto, amigo. Tá nem perto. Eu te cito aí pelo menos uns 150 eventos piores, tá? O Matheus... Nesse século, né? O Matheus Pereira ficou, ele é jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro é um cara que tem condição de jogar muita bola, sabe? Agora,
Internamente, o clube precisa de uma estruturação urgente. Urgente. Porque o que a gente viu ontem foi um show de horrores. Popó, bom dia. Ô, gente, eu vou ser bem honesto, assim, se fosse se a situação do Cruzeiro, se o Cruzeiro estivesse ainda sendo treinado pelo Diniz, se o Cruzeiro ainda estivesse sendo treinado por um técnico com menos experiência, ou um técnico de até prestígio mesmo é a palavra, eu estaria muito preocupado com o que foi essa semana em relação ao jogo de amanhã. Eu estaria muito preocupado. Agora, eu estou muito confiante. Para mim, assim, o grande nome do Cruzeiro hoje, a grande contratação, quem para mim tende a fazer diferença de tudo que a gente está vendo do Cruzeiro, nessa bagunça que se tornou o Cruzeiro assim hoje é uma bagunça, é o Leonardo Jardim. Se tem alguém que eu confio para... Também concordo. É a única esperança, é o Leonardo Jardim. Por ter experiência lá na Europa, então é a nossa esperança. Então a bagunça, eu concordo também, então a bagunça. Então precisa regularizar esse negócio mais rápido, organizar o negócio do Cruzeiro, porque tá achando que Cruzeiro virou bagunça. Os jogadores estão achando que Cruzeiro é bagunça, e não é assim. Então a diretoria precisa organizar essas coisas e mostrar que quem manda o Cruzeiro é maior do que qualquer um. Agora não adianta jogador querer faz o que faz e continua a mesma coisa, não. E Matheus Pereira tem que tomar um puxão de orelha. Para isso não ter incomodado o grupo, para isso não ter entrar na cabeça do jogador, para isso não influenciar no jogo contra o América, e aí ele vai saber quem é melhor, se é melhor começar com o Matheus Pereira, ou se não, o que ele treinou durante... Se eu fosse a diretoria, eu pagaria, fazer o Matheus Pereira pagar uma multa por causa desse transtorno. Eu faria isso. Semana sem o Matheus Pereira é o que tem que ir a campo. Eu confio muito no Leonardo Jardim. Para mim, aquela famosa expressão, né? Ele é um oásis no meio do deserto, só que o Cruzeiro não é um deserto, o Cruzeiro é uma bagunça em volta, e para mim o Leonardo Jardim é um oásis no meio dessa bagunça. Então, eu estou muito confiante que ele é capaz de lidar com esse tipo de ambiente, porque ele já mostrou que e fazer com que isso não afete o Cruzeiro em campo, num jogo que para o Cruzeiro é super decisivo, tá? O Cruzeiro precisa, sim, de vencer o América. Seria meio tragédia se o Cruzeiro não classificasse para a final do Campeonato Mineiro, então eu não me assustaria em nenhum dos dois cenários. E se o Cruzeiro não passar do América, a culpa vai cair em cima do Matheus Pereira. Então, é melhor ele começar a dar um jeito e jogar bola. Porque vai ser difícil. E realmente, vai cair tudo em cima dele. Essa bagunça toda aí que ele fez aí acontecer. O Matheus Pereira sendo titular, porque o Leonardo Jardim confia nele e quer que ele seja um diferencial no meio campo, ou porque ele não treinou tanto com o Matheus Pereira, né? A gente sabe que o Matheus Pereira até fez alguns trabalhos, mas não completos. Então, ele entrar com o Matheus Pereira no banco, em qualquer dos dois cenários, com o Matheus Pereira, sem Matheus Pereira, o Cruzeiro tem a obrigação de competir com o América para poder chegar à final do Campeonato Mineiro. Que a gente vai abrir o programa de hoje, né? Não tem jeito de ser. O assunto é Matheus Pereira e agora sim a decisão está tomada. Eu tive desde ontem, falava inclusive, conversava com o Valu ontem e hoje pela manhã, tive o cuidado assim, de falar com muita gente para ter o maior senso de justiça possível aqui sobre tudo que aconteceu. Conseguiu montar o quebra-cabeça? Consegui montar o quebra-cabeça. É mesmo? Interpretar o que aconteceu depois de conversar muito para entender. Meu Deus. Por incrível que parível. Vamos te dar um prêmio. Não, inclusive eu já vou até para a gente não perder tempo aqui, o passo a passo. O Valu também tem informações, Thiago, vocês obviamente que apuraram, tem suas fontes também, e nenhuma intenção de desmentir e tal, qualquer que seja o profissional, porque cada um tem suas fontes. Então eu me preocupei em falar com 4 pessoas, inclusive uma delas até mais ao lado do Matheus Pereira, para entender. Essa proposta, na verdade, chegou ao clube, não foi no domingo. Essa proposta chegou na quinta-feira da semana anterior. O Cruzeiro segurou. E aí, o staff, os agentes do Matheus Pereira procuraram o Cruzeiro e disseram: temos uma proposta do Zenit e o Matheus Pereira já autorizou o Cruzeiro a trabalhar, a negociar. Ele disse que quer ir ao Zenit.
Aí o Cruzeiro iniciou no domingo, depois do jogo, iniciou a negociação com o Zenit, com a aquiescência do Matheus Pereira. E aí eles vinham trocando papéis, foi uma informação feita por vários colegas, inclusive eu fui ao Twitter, ao Instagram, e falei, olha, isso não quer dizer que esteja contratado, mas trocar papéis é algo absolutamente comum, uma negociação tão burocrática. E aí vieram trocando as minutas, sempre com a autorização do Matheus Pereira, trocando minutas. Quando, a partir de segunda-feira, o Léo Jardim iniciou as sessões de treinos, o Léo Jardim não contou com o Matheus Pereira no time titular exatamente porque ele havia autorizado o Cruzeiro a negociá-lo. Então o Léo Jardim tirou do time titular, não contava com ele. Então ele não aquele treino parcial de ontem, informado, na verdade durante a semana ele também não fez o treinamento como todos os outros. Vinha seguindo, treinando meio que a Só parte. participou do físico. E assim a semana veio seguindo. Sempre contando com a autorização do jogador e o Cruzeiro negociando. Ontem, às 9 da manhã lá e 3 da manhã aqui, de ontem, ficou tudo pronto. Todas as minutas prontas. E a partir da manhã de ontem, ainda assim, com a aquiescência e autorização do Matheus Pereira, e todas as minutas revisadas, marcou-se o exame. Por que foi difícil marcar os exames? Porque não são exames simples e rápidos. São exames bem burocráticos. Super detalhados. Detalhados. E aí marcou o exame, ele foi para o exame, e o exame era o último passo antes da assinatura. Não tem como se assinar antes de fazer o exame. Você assina e aí o exame da reprovação, né? E aí foi para o exame e até então estamos indo embora. Ninguém ia fazer isso, né? Assinar antes do exame. Vai que o atleta tá bichado, como que se assinou antes, como que vai revogar depois? Não tem jeito, né? Então tem que fazer o exame para depois assinar. Fez os exames demorados, burocráticos, etc e tal, e tudo, o Cruzeiro pediu a rescisão de contrato dele na CBF, porque ele disse, eu quero ir. A coisa caminhou, ele chegou à toca ontem às 17 horas, porque o limite era 18. Isso. Ele voltou à toca às 17 horas, quando faltavam 20 para 6, às 17h40 exatamente, o advogado dele de Portugal ligou e disse, não assina. Não assina, porque tem negócio de bônus aqui. Só que as minutas já estavam prontas antes do exame. E faltando 20 minutos para assinatura, o advogado de Portugal, que inclusive, segundo o que levantei de informações, o Zenit não lida bem com ele. Ah, só um detalhe, não era uma negociação entre Cruzeiro e Zenit. Você sabe quem era o advogado? Zenit, Al Hilal e Cruzeiro. Você sabe quem era o advogado, não? Não sei o nome do advogado, peço até desculpa, porque foi uma falha minha não ter perguntado. Não, é só pra se a gente tentasse falar com ele, talvez. Era talvez uma forma de trazê-lo, pra explicar por que Tenta pegar o nome pra nós aí, que você sabe como conseguir, seria interessante se ele pudesse entrar conosco. E aí, faltando 20 minutos, o advogado disse que tinha uma questão lá de um bônus e tal, que não era para assinar. Só que aí é uma questão entre o advogado e o cliente dele. O Cruzeiro não pode se envolver. Não, tá tudo certo. Não. E aí o advogado disse, não assina. E aí o Matheus Pereira, então, não assinou. Após tudo isso, o prazo esgotado... Só para entender, então o Matheus, ele foi orientado a não assinar. Ele já estava com essa queridinha aqui na mão para assinar. Que... Ele chegou às 17 horas no clube, e desde as 17h40, 17h45, todos esperavam só a assinatura dele. Quando chegou ali 20 para 6, 15 para 6, ele recebeu essa orientação do advogado. Agora, eu perguntei a duas pessoas dessas 4 que eu falei, mas existia algum problema no bônus efetivamente? Eles disseram... Antes do exame, as minutas foram revisadas e, por isso, autorização para o exame. Então, quando ele foi fazer o exame, já tinha recebido o ok que as minutas estavam todas dentro do que eles combinaram. Só que fez o exame, segundo o que me informaram, ninguém mexeu nas minutas. E aí,
Quando foi 20-6, o advogado disse, não assina. Pela sua história, eu vejo que ele tem uma extrema confiança no advogado. Sim. E é algo compreensível, né? Tá trabalhando com a carreira dele e a carreira dele envolve milhões. Trazendo para o nosso reality aqui, é como se você me orientasse a não assinar um contrato, sendo que eu já queria ir para aquele lugar. Eu não, tá certinho, eu vou assinar. E você me liga e fala assim, Elton, segura, porque não vai ser bom para você lá na frente, não. E aí eu pego, confiando em você, mas lá no fundinho eu tava querendo ir, mas eu confio em você, eu deixo de assinar. Seria mais ou menos isso? Mas o que pega para mim, tem uma questão nessa história aí que para mim chama muita atenção. Sim. As minutas não têm sido alteradas. Para mim é isso. Antes do exame marcado, que era o último passo para a assinatura do contrato, após a aprovação do Zenit, né, toma nota dos exames e diz, verificamos os exames, tudo ok, pode assinar. Sem que nenhuma cláusula fosse mudada, a ordem, 15 minutos antes do horário previsto, de não assinar. Me parece um jogo. É isso. O que me parece o medo de algumas pessoas... O medo não. Não é questão de medo, mas a desconfiança de algumas pessoas é de que isso pode ter sido só um jogo de cena mesmo. Tipo, ó... Então, você... Eu não quero, eu não vou... Eu pensei bem, eu não quero ir, mas... Vem daí uma ordem para eu não assinar e eu vou dizer que foi vocês que mandaram. Eu saio, depois de escutar essa história, eu tinha algo bem parecido, com alguns detalhes diferentes, mas isso não vem ao caso. Depois dessa história, a impressão que me passa é de que ele jogou o tempo inteiro. E assim, sendo muito sincero, a impressão que me passa, eu acho que ele tem que vir a público e dizer. Eu vou confiar na palavra dele. Se ele vir a público e disser parece que vai ter uma declaração que não, eu mudei de ideia e tal. Ó, é muito estranho. Porque tá desde o início da semana. Se não me engano, até antes, né? Pode ser até antes. É muito estranho isso aí. Como que o cara, no dia, na hora de assinar, fala, não assina. A gente não vai saber nunca. Infelizmente, a gente não vai saber nunca o que aconteceu. Matheus Pereira vai vir, vai dar uma entrevista e vai ficar por isso mesmo. Ele vai falar algumas coisas que vai ser orientado e vai ficar por isso mesmo. Mas a gente nunca vai saber da verdade. Nunca vai saber da verdade. Infelizmente. Mas que tem algo de estranho nisso aí, tem. Para mim, o Matheus Pereira também jogou nessa aí. Beleza, tudo bem? Parece que sim. Vai, Malu. Mas Desconheço. eu honestamente, a impressão que me passa, e o problema de só entregar a história pra gente... O Cruzeiro se manifestou em tá? O Cruzeiro se manifestou em O Cruzeiro ligou para as pessoas. O Cruzeiro ligou, é ótimo, né? Os profissionais de comunicação do Cruzeiro procuraram as pessoas. Eu conversei ontem com o Bruno Faleiro. Ele me disse que era uma posição em do clube, então por isso eu tô abrindo com que quem você eu poderia conversei. Falar em isso. Sim, então, como uma versão ele oficial. me trouxe como uma versão oficial, a versão oficial do Cruzeiro é basicamente essa. A gente negociou o tempo inteiro com a anuência do Matheus. Isso. A gente tinha todos os detalhes com a anuência do Matheus. O Matheus o tempo inteiro nos deu o ok de que sim, de que poderia formalizar e ajustar toda a documentação para que ele fosse viajar para a Rússia. E faltando alguns minutos para o encerramento da janela, ele nos disse que não, ele não quis assinar o contrato. Então, cara, sendo muito honesto, com a versão oficial do Cruzeiro, isso é a versão oficial do Cruzeiro, e com todas as histórias que você conseguiu conversando no off, e com o que eu conversei com pessoas próximas ao Cruzeiro, sempre com pessoas próximas ao Cruzeiro nesse período, no off, falei uma vez com uma pessoa próxima ao Matheus Pereira, o que me parece é que o Matheus jogou o tempo inteiro. Não acho que seja Qual a ideia errado, do jogo? mas eu não faria. Qual a ideia do jogo? Faço Eu a não menor faria. ideia. Também não faço a menor E ideia. eu ontem conversei com uma pessoa ligada ao Matheus Porque Pereira. eu que acho disse que, ele eu acho que queria ela ir. só existe. Vai aumentar o desgaste e vai aumentar a cobrança. É um Eu, risco. eu não entendo. Pra O mim, piorou jogo. pra ele. Então, quando você faz um jogo, é para melhorar a sua imagem. Galera, não sei, tem alguma coisa. O Matheus Pereira, ele anda muito confuso, cara. Ele anda muito confuso. Tem alguma coisa nisso aí que não tá cheirando bem. É brincadeira, viu? Cara, assim, eu tenho algumas... alguns amigos, e todos eles estão extremamente irritados. E assim, é unanimidade dentro dos meus amigos. E, óbvio, isso não vale de nada, né? Mas é uma pesquisa bem rasa. Então, eu conversei com 5, 6 pessoas que Estão são irritados torcedores com o do Cruzeiro. Matheus Pereira? Com o Matheus. Mas aí entra em campo, joga bola, decide. Mas, só uma isso. coisa, eu acho que o Cruzeiro tem que
de alguma forma, dar um puxãozinho de Já orelha. aconteceu, inclusive. É, Ontem, pronto. parece que ontem à noite, depois de Já tudo estava isso, lá mesmo? fizeram uma reunião com ele e sugeriram a ele que de agora em diante ele fale o mínimo possível, jogue o máximo possível. E uma coisa que foi pedida a ele é que ele respeite absolutamente todas as pessoas do clube. É isso aí. Puxou a orelha dele, ok, beleza. Mas vai falar o mínimo, que nem falou, fala o mínimo possível e joga o máximo. Aí sim, tem que jogar o máximo possível. E falar o mínimo, pra ele não dar aquelas entrevistas bobas. Tem alguma coisa de errado que não tá certo. Então, o Matheus Pereira precisa de rever isso. Ele precisa de tratamento, ele tem que chegar e falar: gente, eu não tô bem, preciso de tratamento. Não pode acontecer isso. Vira uma bagunça. Vira uma bagunça. E vai achar que o Cruzeiro é casa da mãe Joana. E não é assim. Entendeu? Vai, aceita a hora que quer e, e também desaceita a hora que quer. Entendeu? Recusa a hora que quer. Então, infelizmente, o Cruzeiro precisa pôr ordem e mostrar que não é o jogador que manda. Não é o jogador que manda. Entendeu? Não é fazer que nem aconteceu com o Dudu e a Leila no Palmeiras. Que o Dudu já tinha provado que ia vir pro Cruzeiro, depois recuou. E a Leila falou, não, ele vai ir. Aí depois voltou, só que a Leila não deu no mole. E o Cruzeiro não pode dar no mole pro Matheus Pereira também, em questão disso. É o E mínimo, aí né? eu tô falando de treinador, quer dizer, eu tô falando só a questão da hierarquia aqui, mas Então. e aí envolve desde o jardineiro, que é o grande sorriso, mas assim, ó, respeite a hierarquia do clube. Mas é o mínimo, né? Treinador, Isso é o mínimo. diretor, gerente. Matheus Pereira não manda em nada não, gente. Matheus Pereira é só mais um jogador, entendeu? Ainda nem ídolo do Cruzeiro o Matheus é. Não mostrou nem futebol pra ser isso ainda. Joga muito, joga. Mas os jogos que é pra ele jogar mesmo, a gente não tá vendo. Mas a gente sabe que ele tem qualidade. E ele nem perto de ídolo ele chegou ainda. E agora ele vem a mostrar isso, entendeu? E Então, também é o dono do clube. Então o Cruzeiro fez certo nisso. Porque o mínimo que o Matheus tem que entregar agora é muito futebol. E assim, o mínimo é muito futebol. O mínimo que ele tem que entregar é o que ele já entregou em outras temporadas, 23, 24. Quando ele foi bem. Eu acho que o mínimo agora do Matheus é isso. Porque, cara, essa história é uma grandíssima palhaçada. O encerramento, o desfecho dessa história é uma palhaçada. Então é isso, galera. A volta dos que não foram. Foi isso que aconteceu. A volta dos que não foram. Precisamos. O Matheus Pereira precisa agora dar resposta dentro de campo. E parar com essa palhaçada. Até o próximo vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal Cruzeiro Sem Fronteira. E até mais.